Olá, gatinhos e gatinhas e gatinhos, eu sou a professora Tatiele e hoje nós vamos falar sobre essa figura caricata, as bruxas. Como eu disse, elas são símbolos de feiura e de transgressão e colocadas em contos de fadas, em muitas histórias, como símbolos da maldade. Mas as bruxas foram mulheres, como a gente, que foi fruto de uma transformação de sua figura e mesmo do surgimento e origem da sua figura num dado momento histórico. Na verdade, elas foram alvos de perseguições por uma instituição em um tempo histórico em que as mulheres teriam que entrar e encontrar-se num padrão que elas não poderiam transgredir nenhuma norma. Então, essas figuras aqui, na verdade, eram mulheres, gente como a gente, que só faziam algumas atitudes que não eram de acordo com a instituição que tinha poder na época. Hoje nós vamos falar das bruxas, que se transformou num xingamento. Quem nunca? Como mulher, nunca foi chamada de bruxa? Inclusive eu, acho que por vários momentos, por vários alunos já fui chamada de bruxas. Mas vocês vão ver que elas também foram assim, inspiração e símbolo de rebeldia. Hoje, algumas mulheres estão buscando em fontes de estudos as bruxas como sendo inspiração. Mulheres que lutaram e transgrediram esses padrões que eram colocados em determinada época. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre as bruxas. Vem comigo! O contexto que se deu o engendramento, a formação da figura da bruxa foi na Europa Ocidental entre os séculos 5 e 15, a Idade Média. Neste período, a Igreja Católica era a instituição que ditava as regras de conduta das pessoas, dizia como as pessoas deveriam agir ou não. Preciso lembrar que antes da igreja se firmar como essa instituição poderosa, havia no cenário europeu a existência de várias religiões politeístas. Politeísmos são as religiões que acreditam em vários deuses. O politeísmo significa a crença em vários deuses. E essas religiões abarcavam dentro dos seus conjuntos de deuses as figuras femininas, as deusas femininas. Então havia o sagrado feminino. Quando a Igreja Católica se firma como essa instituição, ela passa a relegar essas religiões o título de religiões pagãs e passa a perseguir quem cultua essas ancestralidades, essas religiosidades, quem cultua o sagrado feminino. Aí temos o primeiro propósito formador da implicância da igreja com algumas mulheres. Para engrossar esse caldo do caldeirão das bruxas, nós temos um outro elemento que vai passar a colocar a igreja contra essas mulheres também, que vai ser o fato de que essas mulheres, em suas comunidades, são as cuidadoras, as enfermeiras, as parteiras, que possuem conhecimento sobre ervas medicinais e alguns tratamentos a algumas doenças. Todos essas características, essas ações dessas mulheres vão ser encaradas pela igreja como uma ameaça. E a igreja já tem, assim, o seu esboço para delimitar e acusar uma mulher de bruxaria. Em 1231, o Papa Gregório IX vai criar os Tribunais da Santa Inquisição, ou Tribunais do Santo Ofício. A função desses tribunais era vigiar as pessoas e condená-las, caso fosse preciso, quando elas estivessem seguindo um caminho que não era pregado pela Igreja Católica. Também se essas pessoas questionassem os dogmas católicos e tivesse alguma prática que fosse
desvirtuada da religião, das práticas que eram pregadas pela Igreja Católica. Então, essas pessoas elas eram chamadas de hereges e eram julgadas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Recebia sua penalidade e nós vamos ter penas leves, desde a excomunhão, onde ela não pode mais participar dos cultos católicos, e também confisco dos seus bens, e vai até as penas mais pesadas, que são a morte, principalmente e morte em fogueiras. Essas mortes eram espetáculos onde as pessoas iam em praças públicas e assistiam várias pessoas sendo mortas pelas queimadas vivas. Nós sabemos que vários nomes de diversos cientistas também foram julgados. O Giordano Bruno foi julgado e morto. O Galileu Galilei não teve o mesmo destino que o Giordano Bruno, teve um pouco mais de sorte, mas teve que voltar atrás da sua afirmação, que falava, que pregava aí, que provava que a Terra gira em torno do Sol. Na época, a Igreja tinha a teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do universo e todos os demais astros giravam em torno dela. O Galileu Galilei falou o contrário e teve que ir, foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição, teve prisão domiciliar decretada, ele nunca mais pôde viajar e sair da sua casa e teve que voltar atrás nas suas conclusões e nos seus estudos. Essa é uma pequena demonstração de como esses tribunais agiam na caça a todos aqueles que questionassem os dogmas da Igreja Católica. E aí entra a figura da bruxa. 9 milhões de pessoas foram julgadas pelo Tribunal da Santa Inquisição. 80% dessas pessoas eram mulheres. As bruxas, elas começaram a ser caçadas, essas mulheres começaram a ser caçadas pela Igreja Católica porque elas reuniam-se para passar o conhecimento. Como eu disse para vocês, eram mulheres que tinham conhecimento sobre parto, sobre anatomia feminina, muitas vezes também conhecia várias propriedades de ervas medicinais. E várias outras práticas, elas eram muito valorizadas dentro de suas aldeias, de sua comunidade, porque elas eram as únicas detentoras de um poder de cura que na época a medicina ainda estava engatinhando e a ciência também. Então elas tinham um valor muito grande dentro dessas comunidades e esse valor social, esse prestígio que elas tinham, começaram a incomodar a Igreja Católica. E daí nós vamos ter diversas figuras femininas que passaram a ser perseguidas pelo Tribunal da Santa Inquisição, caçadas e muitas vezes queimadas em praças públicas. No contexto da Contra-Reforma e surgimento desse tribunal que julgava as pessoas que tinham atitudes desvirtuantes do caminho pregado pela Igreja Católica, nós iremos ter também a caça a toda a possibilidade de religiões anteriores, que eu disse para vocês que tinham deusas mulheres, que tinham a menção ao sagrado feminino. Então a Igreja Católica queria acabar com essas crenças, dissipá-la por completo. E nós temos também nesse contexto, esse contexto serviu também para a amplificação e para a institucionalização da caça às bruxas, porque a igreja começou a associar que muitas dessas mulheres que eram enfermeiras, que eram parteiras, tinham ligação com um sagrado feminino dessas religiões anteriores ao seu estabelecimento como religião oficial. E daí nós vamos ter, em 1320, a igreja declarou oficialmente que a bruxaria, que muitas vezes eram os cultos que essas pessoas, que essas mulheres faziam ao sagrado feminino, e as antigas religiões pagãs representavam uma ameaça e era uma atitude herege. Então, em 1320, nós vamos ter a caça às bruxas delimitada oficialmente como uma atitude da Igreja Católica, e não para por aí.
Em 1484 foi publicado O Martelo das Bruxas. Esse livro continha era como se fosse um manual, onde você poderia detectar quem era uma mulher bruxa, quem tinha atitude e práticas de bruxaria. Então, muitas atitudes normais, que eram as reuniões que eu falei para vocês, que essas mulheres faziam entre elas para passarem esse conhecimento de cuidados, de parto, de conhecimento sobre as ervas medicinais, acabaram a ser colocados como os cultos de bruxarias e cultos de atos satânicos, de louvar aí a figura do mal na religião católica, que era o diabo. Então as mulheres foram associadas assim à figura satânica, como sendo um mal a ser combatido. E daí a história a gente conhece muito bem. A queima, a perseguição às mulheres, e muito tempo também as mulheres passaram a ser estigmatizadas como uma figura do pecado, e essa figura e essa estigmatização tinha fundamentação bíblica. Quando a gente pega figuras bíblicas como a Eva, que ofereceu a maçã ao Adão, e fundamenta todo um discurso de ódio, de misoginia à mulher. Geralmente a pena atribuída a essas mulheres que tinham essas práticas cuidadoras dentro da sua comunidade era a morte por fogueira. Na Alemanha a gente vai ter, e na França, essa prática ainda dotada de elementos cruéis, onde as fogueiras era colocadas madeira verde para que o processo de tortura e de dor dessas vítimas penalizadas fossem mais cruéis. Na Itália e na Espanha, as bruxas eram queimadas vivas, porque em alguns lugares elas eram mortas e depois queimadas. Tudo isso, como eu disse para vocês, como grandes espetáculos em praças públicas, para que servisse de aprendizado, né? Olha, se você fizer isso, ou se você tiver alguma prática parecida, você pode ter esse fim. O fim da caça às bruxas, a essas mulheres, que eram mulheres normais e não tinham nada de bruxas, às vezes elas eram as únicas fontes de cura numa comunidade ainda e numa sociedade onde a ciência e a medicina eram incipientes, aconteceu no século XVIII. A última fogueira foi acesa em 1782 na Suíça. Então nós temos aí para vocês verem que as bruxas, como nós as conhecemos, estigmatizadas e figura do mal e demonizadas, na verdade foram mulheres que cuidavam, que curavam e que tinham um conhecimento que ofendia a classe dominante e a instituição do poder na época. Hoje nós temos uma figura muito maravilhosa dentro da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, que ele vai contra todas essas práticas da igreja no passado e ainda mais. Ele está com uma proposta de renovação dentro da igreja que desagrada muitos setores conservadores da Igreja Católica. Então ele já questionou que muitas pessoas que são tidas como não fiéis da Igreja Católica e até que não teriam a recompensa dentro da religião católica, que é a ida ao céu, como pessoas que poderiam ter essa possibilidade, sim. Ele já se colocou várias vezes e já se pronunciou que a homossexualidade não é pecado, que os ateus talvez vão para o céu, mais que alguns fiéis, e também que a figura feminina pode ter um papel protagonista aí dentro da Igreja Católica, que isso não aconteceu durante anos. Então esse Papa é o símbolo de um progressismo muito necessário diante das atitudes da Igreja Católica do passado. Também vale lembrar que ele se coloca sempre a favor de um discurso de combate à desigualdade social. Então esse Papa, gente, eu sou muito fã, ele é um fofo, ele é um Papa politizado e muitas figuras da Igreja Católica, muitos fiéis, já não gostam dessas atitudes dele. Por que será, hein? Como conclusão, podemos
colocar que as bruxas, então, foram figuras construídas num contexto histórico onde o poder delas de conhecimento feria um poder maior da instituição católica, que era a única fonte que deveria se ter como referencial de conhecimento e poder. Essa figura das bruxas construídas pela Igreja Católica na época e a caça representou um genocídio do gênero feminino na época. Então, as bruxas para as feministas é uma figura histórica de transgressões, de conhecimento e de atitudes que puderam transcender uma determinada época. Também podemos falar que várias figuras que eram consideradas bruxas, na verdade, foram as mulheres. Um exemplo maior foi a Joana d'Arc, que aos 20 anos foi queimada na fogueira e taxada como bruxa. Ela, na verdade, foi uma lutadora, ela foi uma soldada que lutou no processo de tentativa de ocupação da Inglaterra no seu país, que era a França. Ela defendeu a França e ousou questionar a possibilidade de uma mulher, sim, liderar um exército, coisa que na época era tida como uma atividade exclusivamente masculina. Então, ela transgrediu um padrão e por isso foi taxada de bruxa, pelo sucesso militar que ela teve, pela ação combativa e todo esse êxito que defendeu o seu país na época. Ela foi taxada como bruxa. Várias outras mulheres que lideraram revoltas camponesas também foram taxadas como bruxa. Então, nesse contexto todo, podemos perceber que a caça às bruxas, na verdade, foi uma tentativa de limitar a atuação e o poder feminino dentro da sociedade da época. Por isso, as bruxas são símbolos inspiradores e rebeldes para o movimento feminista. Espero ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho dessa história que muitas vezes não é contada. Hoje vocês vão pensar em xingar as pessoas de bruxa, porque para muitas pode ser um elogio, como eu, não ligo, viu, aluninhos? Mas que vocês também questionem essa possibilidade de igualdade entre gêneros, que é tanto uma proposta do meu canal, né? E não a superioridade de nenhum gênero sobre o outro. Quando eu falo dessas caças às figuras femininas, eu não falo que a mulher tem que conquistar e dominar os homens, mas que sim, nós podemos desempenhar funções e ocupar espaços que são tidos exclusivamente como funções e espaços masculinos. Vamos divulgar o canal. A história é necessária. Ela é capaz de nos lançar reflexões no presente, com um olhar ao passado muito mais embasado e cheio de fontes. Vou deixar as fontes que eu usei para fazer esse vídeo aí na descrição do vídeo, para vocês se interessarem e aprofundarem pelo tema, ter mais fontes para ler. Curtam o vídeo, ativem o sininho. Um beijão e até o próximo vídeo.